minha participação no Fórum SPED 2014, o segundo Fórum SPED Porto Alegre, foi no sentido de esclarecer para as pessoas presentes aqui no fórum sobre a versão 2 da ECD, da Escrituração Contábil Digital, aquela que é hoje societária, né, atendendo os padrões do IFRS, assim como também falar sobre a nova obrigação do SPED, que é a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, no sentido de que as formas de demonstração de resultados não estarão mais na DIPJ, estarão exclusivamente dentro do LALUR, dentro da ECF, da Escrituração Contábil Fiscal. Me parece que esse ganho é importante também. A DIPJ deixa de existir e passa a existir a ECF, a sopa de letrinha ainda está muito recente, mas com a aprovação da medida provisória 627, teremos então a normatização desta obrigação com o fim da DIPJ, o fim do RTT e fim do FCONT, com um novo cenário que se abre para as companhias brasileiras, inclusive de comparatibilidade, onde a contabilidade societária não terá mais a regulamentação fiscal dentro das suas peças contábeis. Algo muito importante para o crescimento do país. O que talvez não se contava é que viria o IFRS para o Brasil e ele revolucionou, na verdade, os conceitos, trazendo uma quebra de paradigma absolutamente forte no Brasil. Para a grande maioria das empresas, fazer contabilidade era para apurar o lucro para pagar o imposto de renda. Só. Contabilidade não era ferramenta de gestão, né, professor? Dói ouvir isso, né? Contabilidade não é para registrar, ter o histórico da empresa e poder comparar com outra empresa. Não, contabilidade é para fazer apuração do lucro e prestar conta para a Receita Federal de onde é que eu tirei meus números para fazer DIPJ. Basicamente, estava aí a explicação de ter contabilidade. Algumas pessoas, algumas empresas faziam o que algumas pessoas jurídicas faziam? Contabilidade para uso da empresa no Excel, no BI, no Sistema de Informações Gerenciais, e montavam uma outra visão da contabilidade, que era a visão útil para os empresários, para os operadores da empresa, de planejamento, para fazer planejamento financeiro e para fazer a avaliação da empresa e assim por diante. Aí, quando veio o IFRS disse, não, contabilidade não serve para pagar tributos, contabilidade serve para ter uma visão societária da empresa, para saber quanto vale a tua empresa, quais são os ativos da tua empresa. É para isso que serve a contabilidade. Saber quanto que tu tem, quanto que tu deve, quais são os teus recursos e assim por diante. Demonstrações de resultado, saber quanto que tu auferiu de lucro para pagar o imposto de renda? Não, para os sócios. Pagar o tributo é decorrente. Gente, com o IFRS, nós tivemos uma dissociação do que era a contabilidade fiscal da contabilidade societária. E aí criou-se uma lacuna. E nós passamos a conviver, então, com esses dois resultados, e nós temos, então, que contabilmente reconhecer esses dois resultados, declarar esses dois resultados, pagar tributos sobre os dois resultados e distribuir o lucro sobre um resultado, distribui por um e paga pelo outro o tributo, enfim. Mas é uma evolução natural da contabilidade. Quando a gente aplica fielmente o que está no IFRS, com todas as interpretações, CPCs e nós vamos ter maior condição de comparatibilidade. Eu posso comparar resultados. Se uma empresa fabricante de automóveis está no Brasil, na Argentina,
no Chile, no México, nos Emirados Árabes, na Austrália, em teoria eu poderia comparar seus resultados. Através do quê? De um padrão internacional de contabilidade. Bom, se de um lado a gente tinha contabilidade societária, ó, como é que o Daniel diz? O leão bem penteado, bonito e tal, né? Então, o que diz a Receita Federal? Encaminhou a medida provisória lá, né? Não a própria Receita, mas o Poder Executivo como um todo. Então, gerou a ECF na tentativa de apaziguar as duas contabilidades. Se eu vou ter dois resultados, significa que eu vou ter duas contabilidades. Não é essa a proposta, ainda que já tenha passado pelos corredores a tal das duas contabilidades. Né? A ideia já está descartada, mas ela andou circulando aí. A gente ia ter dois diários, ia ter duas contabilidades totalmente apartadas mesmo. Né? Finalmente bateu uma luz na cabeça de algumas pessoas e aí vamos ter então dois resultados, mas não duas contabilidades, dois diários, dois isso, dois aquilo. Ok? A medida provisória 627 que estabelece isso foi gerada em 11 de novembro e ganhou 513 emendas no Congresso Nacional. Imagina vocês que uma proposta de lei recebeu 513 emendas. Não tem proposta de lei que resista a 513 emendas, né? Tem coisas lá que eu li, assim, por curiosidade, como isenção de incidência de PIS e COFINS sobre bilheteria de teatro, não sei o quê. O que tem a ver isso com contabilidade? Né? Bom, e aí, gente, o que é que esse livro propõe? Um livro que reúne todas as evidências de comprovação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, das empresas, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Fazendo o fim da DIPJ, então nós não vamos ter mais DIPJ para entregar em 30 de novembro, em 30 de junho, certo? Nós vamos ter ECF, mas não a DIPJ. E o ingresso do LALUR dentro do ambiente do SPED. Quando alguém falava do ELALUR, isso já teve tanto nome e assim vai, né? Então agora o LALUR, efetivamente, o livro de apuração do lucro real, vem para dentro do ambiente do SPED. Bom, a ECF então elimina o FCONT, porque inclui as informações dentro do LALUR, permitirá o controle de saldos fiscais pelo plano da Receita. Agora na contabilidade fiscal vai funcionar mais ou menos como funciona na nossa declaração do imposto de renda. Pega a declaração do ano anterior, com saldos finais, e emenda com saldos novos e vamos para frente. Desde que não tenha havido modificação de plano de contas. Então o Fisco Federal vai ter maior poder de avaliação sobre o resultado das companhias. Não haverá mais o RTT, a menos para as empresas que optarem pelo RTT, em 2014, ou seja, que já fizeram. E aí, na previsão da MP 627, se aprovada, então eu tenho a opção de continuar trabalhando no RTT em 2014, 2015 é compulsório, e aí não tem jeito, vai mudar. Ok? Hã? O que está aí, né? Com 513 emendas, pode ser que alguém tenha fatiado esse prazo em até 2029, com outras condições e assim por diante. Para o caso geral, ou seja, sem RTT, as adições, exclusões e compensações da apuração do lucro real ou prejuízo fiscal serão realizadas no ELALUR, né? No livro digital do lucro real, né? O livro de apuração do lucro real. O LALUR conterá as informações, inclusive sobre as discrepâncias do fim do RTT. Então, atenção, contadores. O meu LALUR vai ter também aqueles ajustes decorrentes do RTT. Tá? Então, eu vou ter lá o meu livro de apuração do lucro real e vou ter também aquilo que hoje
eu fazia no FConte, vão migrar para onde? Para dentro do RTP. Encerrando, hora de me fazer sinal. O que a gente tem que fazer agora então? O que eu recomendo fazer? Fazer um diagnóstico para ver como vai ser o atendimento da ECF dentro das companhias. O que eu preciso fazer para poder atender a ECD 2.0? Ou seja, eu preciso olhar para dentro da companhia, olhar os meus processos, olhar os meus controles para verificar se eu vou conseguir entregar isso e fazer como a gente fazia na época do FConte. Eu, pelo menos, recomendo isso, sempre foi muito útil, usar os relatórios que o Osmar, quer dizer, que a Decision cria para fazer o controle dos saldos e a comparação dos saldos societários com os saldos fiscais, para a gente olhar o balanço fiscal e o balanço societário e dizer assim, beleza, eu concordo, é isso mesmo. A discrepância entre um e outro está toda representada aqui no meu LALUR, como a gente fazia, já está tudo aqui dentro do FConte. Com isso a gente conseguia tirar 2 balanços, com a visão fiscal e com a visão societária, e montava um relatório onde o contador fica confortável para entender onde estão as diferenças. Né? Mais uma vez a gente alerta que os sistemas que são preparados para a era SPED terão mais agilidade para fazer o atendimento. Eles foram pensados no ambiente de mudanças do SPED.